se alguém perder, né, poder assistir. Nayara, o que que você respondeu dessa primeira questão do item 4? Essa Se daí o você já autor tinha tivesse corrigido. perguntado. Pois é, se o autor tivesse perguntado, o que que você teria respondido? Vamos não, pode falar. Como são levantadas as questões internas e externas e como é realizado o monitoramento e as análises dessas questões? Pelo planejamento estratégico, indicadores de desempenho e análise SWOT. Uhum, quer dizer, você levanta na análise SWOT exatamente. E qual o item da norma que está, se tivesse um problema, qual o item da norma, qual cláusula da norma que trata desse tema? 4.1. 4.1. Ok. No 2, como são identificadas, você mesmo, Nayara, como são identificadas as partes interessadas e os seus requisitos? Onde está isso? Planejamento estratégico. As partes interessadas também estão no planejamento estratégico. E onde é que está, qual o item da norma, é, qual o item da norma que trata disso? 4.2. 4.2 pede isso, tá. No 3, como são determinados os processos necessários para o SGQ e quais as suas interações? Onde é que a gente mostra isso e onde está isso? Qual o nome? Desligo. Tá. Hein, Nayara? É, é a 3. A 3, terceiro. Ô, gente, Detalhar. vocês. Espera aí um pouquinho, Ana Nayara. Só estou recordando, que isso aí nós já fizemos, é só dando uma recordada para ver se ficou claro para todo mundo, porque estava meio complicado, vocês não tinham acertado muito isso, né? Então, aí no 3, como são determinados os processos necessários para a SGQ e quais as suas interações? Onde é que a gente, qual o item da norma que trata disso e onde é que a gente vê isso? No detalhamento de processo e no macrofluxograma. O item 4.4. Ou seja, as três questões estão no item 4 da norma, ou seja, olhando o contexto da organização, né? No item 4, como são monitorados e avaliados os riscos e oportunidades desses processos? E quais as metodologias que vocês utilizaram para avaliar isso? Ó, eu coloquei planejando ações, avaliando a eficácia e documentando. Aí seria no plano de ação, planejamento estratégico e análise SWOT, no item 6.1. Riscos e oportunidades na análise SWOT a gente vê também. Uhum. E o 5, como as lideranças demonstram comprometimento e envolvimento com a SGQ e ao atendimento aos requisitos dessa norma. Planejamento estratégico, na auditoria externa, quadro de comunicação, e disponibilizando recursos materiais, humanos e financeiros. Item 5.1. Muito bem, muito interessante, isso mesmo, né? Que a liderança demonstra, ela liberou o recurso, ela está demonstrando, são coisas que se não tem recurso, eles vão ver, e isso aí mesmo, e também fazendo um planejamento estratégico. E tem mais uma, viu? Que é analisando criticamente o sistema de gestão da qualidade, pode colocar aí. Com a análise do SGQ, essa análise crítica do SGQ também, ele demonstra comprometimento, né? Porque lá na análise do SGQ tem plano de ações, certo? Concorda? Concorda, Nayara? Sim. Tá? Então anota mais aí na análise crítica da alta direção, também é mais uma coisa que ele demonstra esse comprometimento. O 6, como são definidas as autoridades e responsabilidade na empresa, de acordo com os níveis organizacionais? Na descrição de função e instrução de trabalho. Responsabilidade e autoridade estão ali. E qual o item da norma que trata disso? Responsabilidade e autoridade? 5.3. 5.3. E como a organização está medindo, monitorando, controlando e analisando os resultados dos processos? Onde é que está que a gente demonstra isso? Auditoria interna,
PSQ, medição, análise, melhorias e tabela de indicadores. Na tabela de indicadores demonstra, é onde mais demonstra a medição é na tabela de indicadores. Muito bem. Qual o item da norma que trata disso? 9.1. No 9.1, beleza. Agora o item, o exercício de número 5. Eu pedi identificar. Gente, quem aí que sabe me dizer a diferença entre andragogia e pedagogia? Quem sabe me dizer? Você sabe, Klebston? Você que é do RH aí, você sabe? Você sabe, Tânia? Acho que eu Sei já não, falei. Sônia. Eu já falei isso aí no outro dia, acho que eu falei isso. Ô, Sônia, a Tânia, Oi, ela né? precisou dar Não uma voltou ainda, não? saída. Não Não, ela voltou foi ainda, não? embora. Ela foi embora. Eita, Ela Ei, não Sônia. estava se sentindo muito bem, não. é, tá bom. Tomara que melhore. Tá? Tá, A andragogia, ela é mais utilizada para a parte de adultos e a pedagogia na parte infantil. pedagogia é para estudo de criança e a andragogia é para ensinar adulto. É isso mesmo, perfeito. Você usa a andragogia para ensinar adulto. Agora, qual que é a grande diferença entre o método andragógico e o método pedagógico, na sua opinião, Nayara? Você que é do RH. Eu acho que é mais a forma como ele é administrado. Eu acho que a pedagogia você vai mais detalhadamente, mais simples, assim, né? Mais no beabá, digamos assim. E a andragogia, ela já não é mais tão detalhada assim. Ela já força mais a aprendizagem, já faz com que a gente eh, raciocine mais para poder aprender. É, pode ser, pode ser. Realmente, quando você está ensinando adulto, dá para forçar mais, né? Vocês já ouviram falar que numa pirâmide de aprendizado que diz que a gente aprende mais de tudo quando a gente ensina aos outros. Depois a segunda forma de melhor para aprender é praticar, sabe? Deixa eu compartilhar essa pirâmide com vocês aqui, bem interessante. Deixa eu ver aqui se tá. Ah, não tá, não. Eita. É praticando, sabe? E, e depois você aprende. Será que não vai? Não. E é tanto mostrar. Aqui. Deu uma aqui. Pegou uma aqui. Diz que você aprende 95% quando você está ensinando, 85% quando você está praticando. Deixa eu compartilhar a tela. Olha que legal aqui. Tá dando para ver aí? 95% ensinando, cá embaixo, 80% praticando, 70% discutindo, 50% vendo e ouvindo, 30% vendo e 20% ouvindo, e 10% lendo. Por isso é que eu estou utilizando esse método de discutir com vocês, de fazer vocês fazer o exercício, praticar, para vocês aprenderem mais do que simplesmente eu ensinar, tá bom? Ok? Só para vocês chegaram a ver, deu para ver a pirâmide aí, Nayara? Deu, né? Deu para ver. Tá. Então tá bom. Então, o exercício de número 5.
Nós chegamos a corrigir até alguns, ô, Nayara, até os 5 ou não, né? Se não me engano, corrigiu até o 6. Até os 6. Eu Vamos acho só que sim. confirmar? Tá bom. O item um, a empresa determinou qual é a interação com outros processos, qual o item da norma? 4.4.1. Existe uma análise, a 2. Existe uma análise dos processos necessários para o SGQ funcionar, mostrando as entradas, saída, interação com outros processos e recursos. Qual foi a, o item da norma, Qual exercício Nayara? que é esse? É o O 5? 5. Ah, não, é porque eu escrevi, é porque eu reescrevi para a próxima. Ah, Aí estava escrito de uma maneira, né? Eu reescrevi assim, ó. Existe uma análise dos processos necessários para a SGQ funcionar, mostrando as entradas, saída, interação com outros processos e recursos? Não ficou melhor desse jeito? ficou mais claro. Qual o item que é da norma? 4.4.1. Tá. O 3. Foram previstas medições ou monitoramento para o processo? 4.4.1c. 4. Quais ações foram implementadas para atingir os resultados? 6.1a. Só todo mundo já deve ter isso, é só para confirmar, né? E o 5, entrevistar os funcionários para verificar se conhecem e entendem a política da qualidade. Se tiver uma não conformidade, qual o item da norma? 5.2.2b. Alguém achou algum outro número? Alguém achou outra coisa, gente? Ou está todo mundo dentro disso mesmo? Então vamos Certinho, para o até C. aí. Oi? Tá certo? Até aí tá beleza. É isso Até aí mesmo. tá beleza, né, Ana? Tá Uhum. bom. Então vamos lá. Então aproveita, Ana, que você já abriu o microfone e conta para mim as 6. Quem são os responsáveis pelo processo? Qual o item da norma que fala? 5.3. 5.3. 5.3? É, eu pus, né? 5.3 é responsabilidade? 5.3 não é política. Ah, não, a política é 5.2. Deixa eu ver aqui, só confirmar. Todo mundo botou 5.3, gente? É 5.3 mesmo. Papéis, responsabilidade e autoridade. Certinho. 5.3 mesmo. Tá. O 7. Ô Danilo, o item 7. Entrevistar as pessoas para saber como são comunicadas as mudanças no SQ e como é a comunicação interna. Qual o item da norma que fala, que trata disso? Hein, Danilo? Abre o microfone. Caiu. Tá danado. Joãozito, você fez esse aí? O 7. Não, Sônia. Pode me perguntar qualquer outro aí pra cima, menos esse 7 que eu não respondi. Para cima não, para cima nós já fizemos tudo, não tem Não, é problema. a Ah, para sequência oito, baixo, tá oito, bom, tem nove, problema. 10. Alessandra, você fez o 7? Alessandra está atendendo o cliente, porque não atendeu. Fabiane, você fez o 7, Fabiane? Você, mas você e a Isabela? Fiz sim, Sônia. A gente colocou 7.4. 7.4. Alguém colocou outro número diferente do 7.4? Comunicação está no 7? Está no 7.4, exatamente. Lá fala, inclusive, como, como comunicar, né? Determinar as comunicações internas de todo jeito, né? 7.4, tá certo. Alguém botou outra coisa? Alguém botou outro número? Outro item da norma? 8. Qual competência foi determinada para as pessoas que executam o trabalho? O Klebston, que você colocou qual item para isso? 7.2. 7.2 é que trata, a gente já sabe que 7.2 é que trata de RH, né, Klebston? Isso. Fácil para você, né? O 9.
O 9 o pessoal da metalurgia voltou aí? Sônia, Oi, Ana. essa aí que ele respondeu agora, eu coloquei 7.2 a tá errado? Não, você só detalhou mais, né? Ah, tá. Mas 7.2A, deixa eu ver. É porque a competência, às vezes, ele pegou com. Depende do jeito da pergunta, pode às vezes estar um e outro, sabe? Mas o 7.2 ele fala de competência, né? Eu Mas no coloquei 1, eu coloquei 7.2 lá também, Sânia. você colocou A também, né? Tá certo. Determinar a competência, tá certo. Então tá bom. Você só esqueceu de falar ou eu não ouvi, né? Você tá rouco por causa da gripe, aí a gente não entendeu direito. Lá na metalurgia, já voltaram aí, Danilo? Danilo voltou aí? O item 9, que ações são tomadas para se atingir a competência. Ah, não, já fizemos agora. É que ações são tomadas para se atingir as competências necessárias. Qual o item da norma, Danilo? 7.2, mas qual letra? Que deve ter alguma letra que trata disso, a de ações. As ações, a letra A e B. Não, é na C. E? A C que fala onde aplicável tomar ações. Mas e a letra A determinar a competência, não? Não, a pergunta é: que ações são tomadas para se atingir a competência necessária? Ah, Porque tá. para determinar a competência estava no A, mas no Tá. item C que ele fala que é para tomar ações onde aplicável, entendeu? O 7.2C. Faltou em boa 7.2. interpretação. Uhum, certo. Vamos, deixa eu fechar aqui. Por acaso eu esqueci de fechar o WhatsApp, aí ele fica, tem gente que não, que eu não tinha, como é que fala? Eu não tinha bloqueado, silenciado a notificação, aí chega gente nova, fica esse barulhinho aí, não dá certo, não. Aí eu já fechei lá. O item, agora o exercício de número 10. Verificar se foi avaliada a eficácia das ações corretivas e não conformidade encontrada no processo. O, o Stephanie, qual o item que você colocou para esse? Para o item 10. Hein? 10. Verificar se foi avaliada a eficácia das ações corretivas e não conformidade encontrada no processo. Eu tinha essa questão. Olha só, imagina que eu sou auditor interno e coloquei no meu checklist, nas coisas a fazer no meu checklist assim, verificar se foram avaliadas as ações corretivas de não conformidade encontrada lá no processo. Aí eu chego lá e não tinha sido verificada, não tinha sido avaliada a eficácia, ou seja, tomar ação, mas não avaliar a eficácia. Aí eu vou registrar a não conformidade. Em qual item da norma que eu registro essa não conformidade? Porque não foi verificada a eficácia da ação tomada. Qual o item da norma, Stephanie? Seria o 10.2. 10.2. Alguém botou alguma coisa diferente do 10.2? Detalhou um pouquinho mais, 10.2 alguma coisa, por exemplo? Ô, Sônia, Oi, a gente colocou 10.2.1b. 10.2.1, letra B. Avaliar a necessidade de ação para eliminar a causa a fim de que ela. Não, A minha deve estar muito errada, Sônia. não. Sabe por quê? É, é, é D de dado. 10.2.1, D de dado. Analisar criticamente a eficácia de qualquer ação corretiva tomada. O que que é? Porque vocês às vezes não estão muito acostumados com o termo, tá, gente? Mas funciona assim. Tem uma não conformidade, aí quando tem uma não conformidade, a gente abre um registro que chama RNC, Registro de Não Conformidade. Aí quando eu abro esse registro de não conformidade, lá eu vou
analisar a causa, perguntar por que aconteceu essa não conformidade. Ao analisar a causa, eu vou também tomar ações. Fazer correção no problema, mas eu vou também pensar em ações corretivas, que são ações para evitar a reincidência. Só que depois de um tempo, a norma fala que eu tenho que avaliar para ver se as ações que eu tomei foram eficazes, se realmente não se repetiu. E é isso que pede o item D, tá? Ficou claro? Nayara, entendeu a ideia aí, Nayara? Entendi, deu para entender. Né? Então, o RNC, ele tem, lá no final do nosso RNC, tem lá a avaliação da eficácia. E lembre vocês que eu falei que o auditor externo, ele vai auditar os processos que estão previstos, mas ele também vai verificar a eficácia, toda não conformidade que ele já registrou, ele vai lá verificar se foram eficazes as ações. Ele vai verificar a eficácia. Então, ele vai auditar esses processos também, tá bom? O item 11, como é planejado o processo? Marcelo, qual item que você colocou? Qual item da norma você colocou para o item 11? Qual questão, Sônia? 11, como é planejado o processo? Eu coloquei item 8.1, planejamento e controle operacional. 8.1 foi o planejamento e controle operacional. Esse no planejamento do processo produtivo. Mas e se o processo não é um processo produtivo? Esse é 8 dias de controle de processo. Tá certo? não, Eu estou auditando, você está auditando o RH, ou compras, ou vendas. Está auditando vendas. Aí você vai perguntar para ele como é que você analisou, planejou o processo, tá certo? Aí você descobre que ele não planejou nada. Está fazendo, mas não tem nada planejado. Aí você vai registrar uma não conformidade lá em planejamento, falta de planejamento de processo. Qual o item da norma que você acha que é o Joãozito? Joãozito, Oi? 11. O exercício 11. Eu coloquei 8.1. 8.1 também. Clebson, qual item da norma você acha que é? Nayara, qual item da norma você acha que é? É a 11? É. Eu coloquei 4.4. Eu acho que está mais para 4.4 do que para 8.1. Mas 4.4 o quê? Só coloquei 4.4. Deixa eu ver aqui na norma. Não é 4. E o 4.4 não fala de planejar, não. Sônia, Ô, Iana, coloquei 6.1.1, tá muito errado. eu acho que você está mais certo que todo mundo. Porque o 6, ele fala, ao planejar o sistema, a organização deve... Peraí. Considerar as questões referidas em 4.1 e 4.2, determinando o que precisa abordar, assegurar o sistema, aumentar e prevenir, alcançar melhoria. Agora são ações para implementar ações dos processos. É 6.1.2. B. Aí ele fala se a organização deve planejar ações, não, integrar e implementar ações nos processos do seu risco, deixa eu ver. Não, aí é risco e oportunidade. Ações para abordar risco e oportunidade, não. Tchan, tchararam. É 4 ou 6? Mas no 4 fala em planejar ou planejamento de mudança?
Eu acho que planejar o processo é lá no 4 mesmo, que manda planejar os processos. Tanto que a gente vai, deixa eu ver se não é 4.1. Sistema de gestão da qualidade de seus processos, 4.4 mesmo. Estabelecer, implementar, manter e melhorar os processos de acordo. É porque ele fala determinar os processos necessários, é 4.4.1 mesmo, viu, Nayara? Ana, o 4 vai melhor do que o 6, viu? Porque lá no 4.4.1, ele fala determinar as entradas, determinar a sequência, determinar a interação, determinar os métodos, tudo lá no 4. É aquele diagrama da tartaruga, está lá no 4, lembra? Sônia, Oi. determinação não é diferente de planejamento, não? A forma de quando eu determino, eu estou planejando, não? Não necessariamente. Não necessariamente. Como é que é? Não necessariamente, né? Generalizando, não. Mas, se eu cheguei e o processo não estava nada planejado do como é que ele ia fazer, porque o 8.1, ele só fala do processo produtivo, da produção. Não seria um complemento do outro, não? Poderia ser os dois? Não seriam vários itens, então? Na verdade, funciona assim, na hora que você está auditando, você vai ver o que é que você encontrou para ver. Porque no 8.1 ele fala, a organização deve planejar, implementar e controlar os processos. Mas é da operação lá em cima, o título é operação. Necessário para atender os requisitos para a provisão de produtos e serviços e para implementar as ações determinadas na seção 6. Sabe? Eu acho que vai depender, é bem interessante isso. Se a Kelly tivesse aqui, o Clepton vai talvez saber. Se a Kelly tivesse aqui, mas a Kelly outro dia comentou isso, que às vezes quando a gente está fazendo um relatório, a gente às vezes fica na dúvida e tem que pensar sobre esse item eu vou registrar. Eu vejo o problema, mas em qual item da norma vai depender do que eu encontrei no processo. Sabe qual foi o problema? Tá ok? Mas para evitar a dúvida, eu vou mudar essa pergunta para a próxima, igual eu fiz com a segunda. Tá? Para evitar a dúvida, deixar ela mais clara. Pergunta 11. Nossa! Ah, no, que espirro, desculpa, gente. Mas tem espirro veio e não tem jeito da gente evitar. Que isso? Então, a pergunta 5.11 eu vou reescrever, igual eu fiz com a 2. O 12. Foram implementados processos de medição e monitoramento? Então, na hora que eu estou auditando, eu quero saber se a empresa implementou processos de medição e monitoramento. Ô, gente, enfim, só respondendo, nessa 11, pode estar certa a 8, pode estar certa a 6 ou pode estar certa a 4. 6.1, a 4.4 e a 8.1, dependendo de qual processo que você estava auditando e dependendo do que você encontrou, tá bom? Porque depende de qual processo que eu estava auditando, se foi no operacional, eu posso lançar no 8.1. Se não foi no operacional, eu vejo que não foi pensado nas entradas, nas saídas do processo, então eu vou lá no 4.4, tá? Mas se não foi olhado as ações, riscos, oportunidades do processo, eu vou no 6.1. Ficou claro? Ok, gente? Então, dependendo do caso, pode ser um ou outro, tá? Vamos lá, o exercício de número 12. Foram implementados processos de medição e monitoramento? O, Fabiane, você e a Isabela, vocês colocaram qual item de processo de medição e monitoramento? 8.5.1C.
8.5.1, letra C? Isso. Alguém colocou outra coisa ou todo mundo colocou isso? 8.5.1, controle de produção. Eu acho que não é no 8.5, não. 8.5 é produção também. A Olha, implementação de atividade de monitoramento e medição em estágio para verificar que critérios de controle de processo saída está bem, bem típico da pergunta aí, né? 8.5, letra C. Oi, Ana, fala. os 9.1. O 9.1, ele 9 é mais de avaliação, né? Que não teve processo de. Vamos ver o 9.1. Análise e avaliação. A organização deve analisar e avaliar dados e informações apropriadas provenientes de monitoramento e medição. Então, pode ser também. Alguém botou outra coisa? Eu coloquei 9.1.1. 9.1.1, que era o título monitor. A organização deve determinar o que precisa ser monitorado, os métodos para monitoramento, medição, quando o monitoramento e medição deve ser realizada e quando os resultados de monitoramento e medição devem ser analisados e avaliados. Dependendo do que é que você encontrou, pode ser uma coisa ou outra. Mesmo Ô, igual a 11. Sônia, Oi, Nayara. 7151. 7.1. 7 é recurso, né? 7.1.5. Rastreabilidade de medição. Não, aqui é 5.2. Recurso de monitoramento e medição. Aí eu acho que não, Nayara. A organização deve determinar e prover os recursos necessários para assegurar resultado válido. Aí é diferente. Sabe o que vai acontecer aí, ô Nayara? É se eu não tiver para medir, eu não tiver equipamento, se eu não tiver. O 7 é recurso de monitoramento e medição, ele tem a ver com calibração, se precisa de uma balança e não tem uma balança. Então, o 7 não é não, tá? Ok? Agora, pode também ser, né? Porque às vezes você chegou lá no laboratório e não foi implementado o processo de medição porque eles não compraram o equipamento, né? Aí você descobre que faltou, foi recurso. Então, não tinha o recurso. Aí você resolveu registrar no item 7. É interessante que, dependendo do que você registra, é como é que você vai, qual item que você coloca, é como é que você vai tratar depois, sabe? Como é que você vai tratar esse processo depois. Não é interessante isso? Aí fica todos, Sônia? Hein? Pode ficar todos? 9.1, 9.1.1. Na verdade, é o seguinte, dependendo do que você achou, você pode achar uma coisa ou outra e outra, tá? E aí, se você não registra todos, você escolhe um na hora que você está auditando em função do que você encontrou. Eu cheguei lá na empresa e tinha um auditor não, um funcionário, que não sabia das suas responsabilidades. É uma coisa. Agora, se eu cheguei lá e não estava escrito qual era a responsabilidade, quem era responsável por fazer aquilo, vocês concordam que é diferente? Se a pessoa não sabe, é uma coisa, mas se ela não sabe, mas está escrito lá, é uma coisa. Agora, se não foi nem escrito, é outra. Eu cheguei na empresa e não tem equipamentos de medição, faltou recurso. Agora, eu cheguei na empresa, tem os recursos, tem os equipamentos, mas não estão medindo, é outra coisa. Aí tem o equipamento, eles estão medindo, mas não estão analisando, é outra coisa. Não estão monitorando. A pessoa analisa, mede tudo, anota, mas ninguém faz nada com aquilo, aí é outra coisa. É isso que é interessante vocês
discutirem e vocês sentirem que numa auditoria a gente pode registrar coisas diferentes. Porque primeiro você implementei o 12, né? Agora, o 13, o processo está sendo medido ou monitorado? Ô, Nayara Sônia, colocou oi. na 12, qual que é o item da norma, então? Eu não entendi. Depende do que eu encontrei, pode ser vários itens, Fabiane. Depende do que encontrou. Poderia ser, tá no 9, no 9.1, no 9.1, qual foi lá? Nem lembro quais foram tantos itens que foi falado. Poderia, o 7.1 que não, mas normalmente no planejamento lá, né? Qual era a pergunta? 11, como, é 11, né? Como é, não. For implementado processo de medição e monitoramento, basicamente, se não for implementado o processo de medição e monitoramento, estava lá no 6 que manda implementar, né? É o 6. Oi? 6 ou no 4? Agora, qual era? Ó, o planejamento. Qual era o item aí, ô, Nayara? Qual item que vocês anotaram aí? Ela me perguntou, eu já me perdi, porque eu não anotei aqui. E eu também não anotei, Sônia. Então vamos ter que começar tudo de novo. Qual item que você fez, Nayara, que você colocou? Eu coloquei o 7151. Você falou que não é. 7 não, porque não é negócio de recurso, né? Uhum. Lá na metalurgia, vocês colocaram qual item, o Danilo, o Marcelo? A 12, por implementado. 9.1, né? E o Joãozito também tinha colocado 9.1. 9.1 foi implementado. 911, Sônia. 9.1. 9. Vamos de novo. 9.1. 9.1.1. A organização deve determinar o que precisa ser monitorado e medido, os métodos para monitoramento, medição, análise e avaliação necessário, quando o monitoramento deve ser realizado, quando os resultados de monitoramento e medição devem ser analisados e avaliados. Avaliar o desempenho. Então, é 9.1.1. E ainda reter informação documentada, tá bom? Esse é o mais provável que seja, 9.1. 13. Processo está sendo medido ou monitorado? Stephanie, vocês colocaram qual item aí? Abrão, você fez esse, Abrão? Abraão. É Abrão ou Abraão? 13. Abraão, você fez aí fez o 13 aí, Abraão? Então, a gente ainda está meio que discutindo aqui entre a gente ainda. Mas eu acho que é a 9.1.1, letra A e letra B. Não, eu acho que não. É. Ele falou se o processo está sendo medido. Eu cheguei lá e fui ver, já tinha o processo. Aí eu vejo, será que o processo, eu pergunto assim, o seu processo está sendo medido e monitorado? O que você colocou, Nayara? Essa eu não fiz. Essa eu fiquei na dúvida, não coloquei. Fabiane, você e Isabela, vocês colocaram o quê? 9.1.3. 9.1.3 tem análise e avaliação. No 9.1.1 manda determinar, e no 9.1.3, análise e avaliação. Os resultados devem ser usados para avaliar, deve analisar e avaliar dados e informações pertinentes, apropriados, provenientes de monitoramento e medição. Então, é 9.1.3, se não estão avaliados.
né? Porque se não, se eu posso, ao analisar, eu posso achar que ele estava analisando, mas ele não implementou o planejamento, não tomou não fez ações eficazes, uma série de coisas poderia sair para o A, B, C, por aí, mas é 9.1.3 esse aí. Esse aí é esse mesmo. 14. Como são feitas as análises dos dados? Ô, Clebson, como é que você respondeu isso? Qual o item da norma? Eu perguntei para ele como são feitas as análises dos dados. Onde é que tá mostrando que tem que analisar os dados? Ô, Sônia, o Cleberson deu uma saída, ele teve que resolver um negócio aqui, deu uma saidinha. E você, Joãozito, você colocou qual item? É o 14, É, o 14. 9.2.1. 9.2 é auditoria, não é não. Análise de dados não é na auditoria, não. 9.2. Não, 9.2 não é não. Na era Fabiana e Isabela, vocês colocaram qual item para esse aí? 9.3.1. 9.3. Deixa eu ver. Não, 9.3 também não. Análise crítica da direção também não é. Sônia, Ana, você colocou qual item? 9.1.3, letra E. É analisar e avaliar a eficácia das ações tomadas na letra E. Na verdade, para ver se está analisando, vai estar no 9.1.3. Pode ser que o problema esteja na C, na D, na E, na F, tá certo? Dependendo do. Mas a análise, para ver se não está analisando, o problema vai estar no 9.1.3 de novo, tá? Ok? O 913 que mostra isso. O auditado pode dar. O 15, o metalurgia. O Ronaldo está aí hoje, é? Não falou oi para ele. Boa tarde, se tiver aí, Ronaldo. Boa tarde, Sônia. Tudo bem, né? Você fez o 15, Ronaldo? Fiz. O Não, fiz auditado ontem, pode né? dar. Nós fizemos juntos aqui. Ah, tá bom. Se perguntar para você, o auditado pode dar alguns exemplos de não conformidade que foram identificadas no processo? Qual item da norma eu vou registrar não conformidade se o auditado não tem nenhum exemplo, se não sabe do que é? Nós colocamos aqui, ó, Sônia, o 10.2. 10.2, que não tem exemplo de não conformidade identificada. 10.2A. Colocou 10.2A, vamos ver. O 10.2 fala de ação de não conformidade e ação corretiva, né? Mas, ao ocorrer a não conformidade, incluindo os provenientes de reclamação, o cliente deve reagir à não conformidade como aplicável e tomar ação para controlar e corrigir. Porque se o camarada não conhece, né, o não conformidade está lá, que ele não reagiu à não conformidade como aplicável, tá certo, 10.2.1, letra A. Pode ser esse, né? Ele pode também não ter implementado a ação necessária, mas aí eu perguntei para ele, ele não sabe, né? Não tem ação, não tem não conformidade nenhuma. Pode ser, tá? O 16. Como a não conformidade é gerenciada uma vez que é descoberta? Ô, Nayara, como é que você acha que a gente gerencia a não conformidade quando descobre ela? Qual o Aí item da teria, norma se a pessoa não está gerenciando, não está cuidando da não conformidade? eu coloquei o 10.2. Você colocou o 10.2. Alguém colocou alguma coisa diferente? Na verdade, o como, tá? A resposta é como é por meio de um registro que nós temos que chama RNC.
tá? Ok? Mas o item da norma, se a pessoa não tiver cuidando de ação, se ele não tiver o item da norma que vai registrar a não conformidade, vai ser no 10.2, né? Porque ele não fez nada, né? Não implementou a ação necessária, não fez alguma coisa. Essa é a pergunta que eu fiz, né? Você chegou lá, o camarada não tinha uma não conformidade, o ditado você gerencia por meio do RNC, mas se ele não fez nada, ele não gerenciou, estava lá no 10.2 também, tá certo. 17. Recursos e informações estão disponíveis para bom andamento do processo? Ô, Nayara, onde é que está isso? Trata de recursos e informações para o bom andamento do processo. Na sua Essa eu não opinião, qual item? fiz. Não fiz. Você fez, ô, Ana? Eu coloquei 9.2.2. Não, 9.2 não é, porque 9.2 é auditoria interna, né? Mas eu coloquei isso. Não, pois é, mas não é, tá? Tá bom. Vamos lá. Joãozito, você colocou qual para o 17? Esse 17 eu coloquei 4.4.1. 441. Recursos e informação estão disponíveis para o bom andamento do processo. Pessoal da metalurgia colocou o quê? Colocamos 7.4, nós achamos 7.4, a comunicação. 7.4 não é, 7.4 é suprimentos, é compras. Ô, Ah, Sônia, não, 7.4 é comunicação, é 8.4 que é compra, né? Sônia, Oi, a gente colocou 7.1.4? 714. Vamos ver lá o 4 lá também. 7. Ambiente para operação dos processos. A organização deve determinar, prover e manter um ambiente. Não, também não. Aqui é de ambiente. Olha só, gente. No 7.1.1, a organização deve determinar e prover os recursos necessários para o estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria do sistema do SGQ. O que vocês acham? Todos os recursos necessários estão aí, né? Porque ele fala recurso e informação disponível para o bom andamento do processo. Não tem recurso, não tá disponível. Recurso disponível. Oi, Coloquei o 7.1.1, Sônia. 7.1.1. Eu acho que é mais esse aí, 7.1.1 do recurso de uma maneira geral, que não está disponível para os processos, tá? Eu acho. Eu colocaria não conformidade aí, tá bom? Um 7.1, porque não tinha recurso para os processos. Porque o 7.1.4, ele fala do ambiente para os processos, para a operação. E lá que fala de recurso. E no 7.1.5, recurso de monitoramento e medição, né? Então, é bom a gente olhar o título, gente. Toda vez que você for olhar a não conformidade, a primeira coisa, o primeiro lugar para vocês olharem é aquele. Lembra aquele esquema que eu mandei para vocês que tem o PDCA? Olha ali naqueles títulos para ver se o título não já te mostra qual item, tá? Pelo título. 18. Existe procedimento ou instrução de trabalho para o processo? Se sim, os colaboradores seguem o que está previsto? Vamos supor, cheguei lá na produção. Oi? Não, desculpa, nós não compreendemos aqui qual que é a resposta do 7.17. 7.1? O 17, 7.1.1. Ah, tá. 7.1.1. Ok. Generalidades, tá? Obrigado. Nada, isso mesmo, pergunta de novo. 18. Existe procedimento de instrução de trabalho para o processo? Se sim, os colaboradores seguem o que está previsto?
não estão seguindo. Onde é que está isso aí? Onde é que fala de instrução de trabalho e procedimento dos processos? Clebston, qual que você colocou? O 18. Alessandra, você está aí, Alessandra? Eu já te chamei e você não. Tá. Eu tô, só tive um probleminha com a afta aqui na boca, tô mais caladinha. Ai, meu Deus, tá bom. Afta dói pra caramba. Pois é, chato nem incomoda, mas eu tô aqui. Esse 18 eu coloquei 7,5. Colocou 7,5. João, Fabiana e Isabela, vocês colocaram o quê? Ô, Sônia, a gente colocou 7,5, mas está meio em dúvida ainda. O 7,5 pode ser mais detalhada, né? Ah. O pessoal da metalurgia colocou o quê? 7,5 também. 7,5 direto? Sim. Não detalhe. 7,5,1, 7,5,2, nada disso. Nayara, você colocou o quê? Eu coloquei 7,5. Ninguém detalhou um pouco mais, não? Onde é que fala de instrução de trabalho? Ô, Sônia, Oi. 7,5,3,1 seria? Como é que é? 7,5. 3,1. 7,5,3. Letra B. 7,5,3,1. A informação deve ser controlada para que ela seja disponível, adequada. Não. Não. 7,5,3,1 é a informação, ela controlada para assegurar que ela esteja disponível e adequada, onde e quando ela for necessária, mas que ela foi escrita, né? O 7,5,3 é controle da informação. Hã? No 7,5,1, ele fala que o sistema deve incluir informação, letra B, informação documentada determinada pela organização como necessária para a eficácia do sistema de gestão da qualidade, né? Mas, e aí vai depender do cada processo, né? Porque depende da complexidade, depende da competência, cada informação ela é um tipo, mas o que que é a pergunta? A pergunta é se existe instrução de trabalho e se sim, se os colaboradores seguem o que está previsto. Se não segue o que está previsto, eu acho que é 7,5,1, letra B, sabe? Aí é feito. Se não segue o que está previsto, talvez esteja no. Acho que sempre auditor registra no 7,1,751. Eu vou confirmar isso depois e falo para vocês, mas eu acho que é 7,5,1, tá? Que vai falar isso direitinho, porque na operação, tarará, requisitos. Acho que é 7,5,1 mesmo, tá? Não é 7,5, é 7,5,1, tá bom? E qual é agora? 19. Ambiente de trabalho é adequado para alcançar conformidade com o produto e serviço definido? Nayara, você colocou qual item? 7,14. Ana, você colocou qual item? 7,14. Alguém colocou alguma coisa diferente do 7,14, que fala de ambiente de trabalho? 7,14 é ambiente para operação dos processos. O único lugar que fala de ambiente claramente é no 7,14, né? Então, esse aí não dá dúvida, acho que para ninguém, né?
20. Como são controladas as informações documentadas? Nós temos até um procedimento para isso. Nós temos um PQ de um procedimento de controle de documento, CDR, controle de documento e registro, parece. Como são controladas. Você colocou o que, Danilo? Como são controladas as informações documentadas? Nayara, acha o número desse procedimento aí, PSQ, PQ, PSQ, PQR, me parece, não lembro. E o nome dele, por favor, Nayara. Você quer o quê, Sônia? Desculpa. O nome do nosso procedimento de controle de documentos. Acho que é CDR. PQ de CDR, um negócio assim. Qual o item que você colocou aí, Danilo, no 20? No 20 eu coloquei 753. 7, 5, 3-1. 7, 5, deixa eu achar aqui. 7,5 é informação documentada, 753 controle de informação documentada. E o 7531 a informação documentada requisita pelo SGQ, por essa deve ser controlada para assegurar que ela esteja disponível, adequada, etc. 7531 mesmo. E também o 7532 também, para controle de informação, distribuição, acesso, armazenamento, controle de alteração, retenção. Você achou, Nayara, qual é o procedimento? Não, tô procurando aqui. Tá abrindo aqui, tá lenta a internet. Tá, enquanto você acha aí, eu vou passar para a última. Tá. A última 21, você tenta achar para mim o nome dele. É PS, eu acho que é PSQ-CDR. Tenho quase certeza, mas não tenho certeza absoluta. 21. Quando ocorre algum tipo de mudança no processo, tais como pessoa, equipamento ou na forma de fazer, existe algum tipo de controle para evitar problemas futuros? O Klebs, você colocou qual item na norma para controle de mudança? Ana, você colocou qual item na norma? E as meninas também da fertilizantes, a Isabela e Fabiane. Coloquei 8.3.6D. Ah, você colocaram o quê, Fabiane e Isabela? Isabela mesmo. 8.5.6. 8,5 A metalurgia colocou o quê? Eu acho que controle de mudança está muito claro no item 8,5.6, que o título é controle de mudanças. Tá? Fala que a organização deve analisar criticamente e controlar a mudança para a produção ou provisão de serviço na extensão necessária para assegurar continuamente conformidade com o requisito. A organização deve reter informação documentada que descreve os resultados das análises críticas de mudança, as pessoas que autorizam a mudança e quaisquer ação necessária decorrente de análise crítica. 856 é que é o item que trata na norma de controle de mudança. Nós temos, inclusive, na empresa, Danilo, anota isso aí, procura conhecer a planilha de gestão de mudanças que nós temos na empresa, tá, Danilo? Danilo e Nayara. Nayara, achou o procedimento? Achei. Danilo? É isso mesmo. É PSQ-CDR, controle de PSQ-CDR, documentos né? e registro Isso. da qualidade. Manda ele para mim no grupo de auditores, ele em PDF para o pessoal, quem quiser dar uma olhada, tá bom? Tá. A última versão, esse PSQ-CDR, tá bom? Agora, nós vamos passar, eu vou, 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 vou,
vou falar um pouquinho, fazer um pouquinho de... A última coisa que eu falei foi sobre inferência, né? Diferença entre inferência e fato, né? Agora vamos falar de características de auditoria. Vamos falar um pouquinho, vou compartilhar com vocês aqui o PowerPoint, né? Deixa, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Todo mundo vendo aí? Um amarelinho? Características da auditoria, está dando para ver? Então vamos lá. Primeira característica de uma auditoria é independência. Essa é uma característica fundamental. Então, lembra o tempo todo que eu falei para vocês que precisa ter o auditor não pode auditar o seu próprio processo. Você pode verificar, mas auditar não. Então, é independente, tá? É uma característica importante para a auditoria. Outra característica importante é sinceridade. Quando a gente acha algum ponto deficiente, algum problema, a gente aponta o problema e discute. A gente não fica a gente não deixa de falar, não. Viu um problema? Tem que falar. Auditoria é momento da gente verificar as coisas que estão com problemas. E uma outra característica é legitimidade. Primeiro que a auditoria ela é autorizada pela alta direção. Quando se aprova o programa de auditoria, tanto a auditoria interna quanto externa, a alta direção autoriza. Então, a auditoria ela é legítima. Uma outra característica é transparência. Não fazemos auditoria, não é fiscalização. Fiscalização pode chegar de surpresa, auditoria não. Auditoria, a gente avisa a pessoa, o auditado e tem prévio conhecimento que vai ter auditoria. Não é auditoria da qualidade, não é de surpresa, tá? Ela é programada e ela é metodizada. Tem um método, tem um procedimento, o objetivo da auditoria é bem definido. Nessa auditoria, eu estou auditando para verificar se está atendendo a norma. Nessa auditoria, eu estou auditando para verificar se está atendendo os procedimentos da empresa. Então, tem auditoria que a gente chama de adequação, tem auditoria que a gente chama de certificação, porque você vai olhar se está atendendo a norma ou não. Então, o objetivo... Tem auditoria que eu faço auditoria só para verificar a eficácia de ações. Então, eu tenho muita não conformidade, aí depois eu faço uma auditoria só para verificar a eficácia das ações tomadas, para ver se foram adequadas as ações previstas, se foram tomadas para não repetir, né? Porque é importante que as não conformidades elas sejam, não tenham, como é que a gente fala, que elas não, você analisa a causa para ver que a não conformidade não vai se repetir, né? Não, a gente tem ação para evitar, atuar na causa para evitar a reincidência. Uma outra característica é a retroalimentação, saúde. A auditoria, gente, não tem função disciplinar, não é punitiva, não está ali para punir ninguém. É uma forma impessoal. A gente vai lá para ver ações de correção e evolução do sistema. Então, é buscar melhoria do sistema, não vamos lá para punir ninguém. Não se faz auditoria porque tem uma pessoa que não está legal e eu vou lá para acabar com ela, não. Não é por aí, não, tá bom? Ok? Ficou claras as características da auditoria?
Agora, como é que eu vou escolher um auditor? Olha só. Primeiro, eu tenho que pensar nas personalidades do auditor. O auditor ele precisa ser educado. Ele não pode ser desatencioso. Ele não pode ser do tipo que não presta atenção, que não dá atenção para o outro, que trata mal. Não é por aí, tem que ser educado. Ele precisa ser flexível, sabe por quê? Cada empresa implanta de uma maneira. Então, se ele não for flexível, ele não vai. Ele tem que ser flexível para poder aceitar, entender o que a empresa fez. Ele não pode ser do tipo de inflexibilidade. A empresa, a norma fala o que tem que fazer. Cada empresa sabe como vai fazer. Então, o auditor não pode querer que você faça daquele jeito dele. Você, quando for fazer uma auditoria interna, você pode apontar para o auditado um problema que você viu, mas você não pode falar para ele que tem que fazer daquele jeito que você quer. O auditor precisa agir com diplomacia, não pode ter agressividade de jeito nenhum. Tem que ter diplomacia para conseguir, porque senão a auditoria não vai conseguir o resultado que é melhorar continuamente. Se você for agressivo, a pessoa vai ficar, não vai querer fazer aquilo que precisa. Precisa ser ético, e ética é integridade, é respeitar o direito do outro. Não pode ser do tipo sabe tudo, porque Deus é que sabe tudo, né, gente? Quantidade de informações que tem por aí, muitas vezes você não tem que achar que você sabe tudo. Às vezes a pessoa tem uma forma diferente de apresentar. Tem que ter a capacidade de ser instrutivo, ele não pode ter preguiça. Na hora da auditoria, ele tem que instruir o outro, mostrar o que precisa ser. E também uma capacidade de ser construtivo. Também não pode ser negligente. Viu um problema, tem que apontar. Não pode ser negligente, tá? E vai lá para ajudar a melhorar o processo. Ainda mais alguns atributos do auditor. Integridade pessoal, ele tem que agir com responsabilidade, ele tem que ser sensível, que é ou não é razoável, ele não pode ser do tipo aquele, igual eu falei lá, sabe tudo, né? Tem que cooperar com as pessoas. Às vezes ele precisa se adaptar, ele tem que ter capacidade de adaptabilidade, porque ele vai chegar e vai ver uma forma diferente de fazer aquilo. E ter curiosidade, esclarecer a dúvida, ao invés de assumir a posição que já entendeu toda a situação. Quando você estiver auditando, pergunte mais vezes, até que você consiga ter a resposta. Precisa ser tenaz, precisa ser persistente, tá? Ele vai fazendo perguntas até obter o resultado. E ele deve ter a mente aberta, ser observador, ter senso de julgamento e habilidades analíticas, ter a habilidade de perceber a situação pelo lado real, que às vezes é diferente do que ele faz, entender situações complexas em uma perspectiva aberta e perceber o conjunto das unidades individuais. Ele, dentro da organização como um todo, ele perceber esse conjunto, que às vezes tem coisas que a situação num lugar é de um jeito, no outro processo é de outro. E ainda ele tem que ser perceptível, versátil, autoconfiante, aberto a melhorias e colaborativo. A pergunta: é fácil ser auditor? Claro que não. É fácil ter isso tudo? Claro que não. Mas podemos desenvolver, são habilidades que podemos desenvolver. E algumas responsabilidades do auditor. Primeiro é estar em conformidade com o requisito da auditoria. Outra coisa, a responsabilidade dele, seguir o plano e os procedimentos da auditoria. Permanecer dentro do escopo. Ixi, passando uma ambulância ou uma polícia ali que às vezes você está num processo, quer auditar uma outra coisa que não estava previsto no escopo daquela auditoria, você tem que permanecer dentro do escopo.
Também é responsabilidade do auditor comunicar e esclarecer os requisitos da auditoria. Ele é que vai falar se a pessoa, ele botou um item da norma para um problema, a pessoa não concordou, ele tem que explicar, tá? Planejar e executar as tarefas individuais de forma eficaz. Se tiver alguma coisa que é você que tem que fazer, tem que fazer. E coletar e analisar evidências. Ainda a responsabilidade do auditor: permanecer alerta, relatar as observações, verificar a eficácia das ações corretivas, guardar e manter registros e documentações, manter a confidencialidade, agir de forma ética e assegurar que os resultados da auditoria sejam relatados de forma clara, conclusiva e sem atraso. O papel principal do auditor é auditar, mas segundo os critérios estabelecidos, e obter evidências objetivas e escrever claramente as conformidades, não conformidades e sugestão de melhoria. Ok? Agora, ainda continuando aí, é bom que o auditor relate os pontos fortes na área auditada. Gente, nós não vamos lá só para ver problema. Nós vamos também ver, porque tem um setor que está super organizado e tudo. Por que eu não vou relatar isso, ponto forte que tem na área? Registrar as oportunidades de melhoria e os riscos encontrados. Não são só não conformidade. E registrar as conformidades. Agora, uma coisa bem interessante. Não, em relatório de auditoria, a gente precisa evitar apontar nome de pessoas. Eu não vou falar que o Clebson fez aquilo, eu vou falar que o responsável pelo setor de recursos humanos. Entendeu a ideia? Eu não vou falar que a Isabela teve um problema lá na, na, no almoxarifado. Eu vou colocar a profissional, a responsável pelo processo, pelo setor do almoxarifado, pelo almoxarifado ou pelo processo de suprimentos na empresa, demonstrou isso. Oi, metalurgia quis perguntar alguma coisa? Não? Foi sem querer, né? Um detalhe, gente, não conformidade não é demérito, e sim é uma forte oportunidade de melhoria. Então, não é problema. Tem um auditor que dizia o seguinte: não é problema ter problema é ter problema não gerenciado. Então, se você não tiver alguma coisa que você não está sabendo, aí é problema sério. Você precisa saber o que está acontecendo. E auditor não é posição hierárquica, auditor é função. Você não é auditor, você está auditor. Naquele momento, você é auditor interno, mas naquele momento você está sendo auditado. Você é auditor interno, mas naquele momento quem está sendo auditor quem está te auditando é outra pessoa, você tá só acompanhando, né? Antes de falar de checklist, vamos lá. Ô, Joãozito, o que você entendeu aí dessas coisas que eu coloquei sobre o auditor? O que você achou aí? Você achou interessante? Achei isso, né? Achei bem interessante. E eu vi que não é bem como a gente pensa que é, não. Na, na segurança do trabalho, você vai lá, você é muito diferente da qualidade, você sentiu? A segurança do trabalho, você viu um problema, a pessoa não está usando EPI, você pode chamar atenção, você pode até dar uma advertência para a pessoa. Aqui não. É por isso Sentiu? mesmo que eu tô falando, não é como a gente pensa que é, não. É assim, eu que estou acostumado com a segurança, é totalmente diferente. Lá a segurança segue aquilo da norma ali, serve para todas as empresas, é a mesma coisa, e aí já é um pouco diferente, né? É bem diferente, né? Você achou interessante, né? Ô Danilo, o que você achou aí dessas colocações que eu fiz aí sobre auditoria, sobre auditor, comportamento, sobre características e tudo mais? Você acha que a sua equipe aí vai dar conta? O pessoal é bem desse jeito aí? E você Sim, entendeu aí? Você entendeu aí?
Sim, a gente entendeu bastante coisa aqui e a turma que está aqui está bem focada, mas sempre está estudando, né? É muito detalhe. Mas, O pessoal mas você está. ach, mas você achou interessante aí a quantidade de características do auditor, de responsabilidade, e tudo? É muita coisa, né? Eu achei Não é bastante coisa. fácil. Não é fácil ser auditor, não. Não é Mas a para gente qualquer a um, gente vai não. dar conta. Claro que vai dar conta. Vocês estão sendo treinados para isso. Vocês querem. Qualquer coisa eu vou Primeiro pedir o passo, apoio seu. primeiro passo que precisa é querer, cara. Se você querer ser bom auditor, você vai ser, Isso aí. né? Com certeza. Certo? Alguém que. Nayara, o que você achou desses comentários aí, a quantidade de características de auditoria, de auditor? O que você achou? Achou interessante isso aí? Achei interessante. Realmente, assim, não é fácil, né? A gente ter todas essas características. A gente tem que realmente treinar e aprender. E treinar isso e desenvolver. Habilidade dá para desenvolver, né? Sim, desenvolver, exatamente. Né? Alguém que eu não perguntei, porque eu não perguntei para todo mundo, quer fazer algum comentário sobre essas coisas que eu coloquei aí, sobre como que é o auditor? Bom, uma coisa muito interessante, gente, é que quando a gente vai fazer auditoria, a gente prepara uma coisa chamada checklist, ou lista de verificação. É muito legal, porque se você prepara essa lista de verificação, e vocês vão fazer vão treinar, vai fazer parte da formação, vocês fazerem a lista de verificação do processo que vocês vão auditar, que vocês vão auditar um processo. Então, aprenda bem, porque essa checklist ele é muito legal. Primeiro, esses auditores externos, ele não usa checklist, não. Porque o checklist dele é a própria norma, né? Que ele conhece muito bem a norma. Agora, quem não conhece bem a norma, é bom você fazer um checklist, uma lista de verificação. Para quê? Primeiro, é para você lembrar das as informações que você quer obter lá na hora de auditar. Agora, um método para você preparar uma boa lista de verificação é reverter as afirmações que tem no documento em perguntas. Por exemplo, imagina o seguinte: tem uma instrução de trabalho que fala assim, que lá no laboratório, o analista pesa, o analista confere a balança antes zera a balança e depois pesa a substância e anota no formulário. Aí você pode escrever assim: o analista tá conferindo a balança antes de medir, ele tá anotando. Aí você pegou aquilo que estava escrito lá e fez tipo uma pergunta para você. Entendeu a ideia? Aí você pode. Agora, por que que a gente prepara essa lista antes da auditoria? Primeiro, para auxiliar a memória, a gente não lembra de tudo. Outra coisa, é para assegurar que eu vou cobrir todos os temas, todos os pontos de controle que eu quero auditar. Também para assegurar a profundidade e a continuidade da auditoria. Porque eu quero saber que as coisas que eu vou medir tudo que preciso, que eu vou olhar tudo. E para auxiliar no gerenciamento do tempo, porque você não tem o dia inteiro para auditar aquele processo, só tem um determinado período. Então, se você está sem a lista, você vai gastar, às vezes, muito mais tempo. Para organizar suas anotações, porque você preparou o checklist, depois você vai anotando. Aí você fez uma pergunta e anota lá a resposta, tá? Depois, na hora de fazer o relatório, fica muito mais fácil. E para evidenciar a realização da auditoria também. E a lista ela deve ser usada como um guia e não para limitar a atuação do auditor. Um checklist bom, você às vezes está na auditoria, você lembra, você não perguntou, não colocou alguma coisa, ele pode mudar e fazer outras perguntas. Agora, quando você vai preparar o checklist, procura deixar espaço para anotações
também para controle do tempo e para controle dos registros, para você anotar tudo. E faça referência aos critérios de auditoria. Quais os documentos de controle e quais documentos de verificação de registro que você olhou lá. E essas listas de verificação, elas devem ser específicas para um dado SEQ. A lista de verificação da metalurgia não serve para grafite. A da grafite não serve para fertilizante. E deve ser preparada usando a documentação do SEQ, tem que ser clara quanto aos critérios de avaliação, anotar documento a ser analisado criticamente, então você anota o número da instrução de trabalho que você vai olhar lá, que você pega isso antes, identificar os registros cujas amostras serão recolhidas e o tamanho da amostra. Então, a auditoria é a amostragem, então você fala, eu vou verificar tantos, por exemplo, eu vou auditar o RH. Aí, na hora de auditar o RH, eu coloco lá, verificar 5 descrições de cargo para ver como é que elas estão. Verificar 3, verificar documento de 3 pessoas, sabe? Nas auditorias externas, geralmente, o auditor externo, ele anota o nome das pessoas que ele audita, depois ele deixa o RH por último. Aí chega no RH, ele pede a documentação daquelas pessoas que ele já auditou, sabe? Para ver se está tudo funcionando. Ô, Clebson, você lembra disso, que é desse jeitinho? O auditor, ele audita. Opa. Ele audita. Oi, Sônia. O auditor pede documento, geralmente não é de quem ele já auditou lá? Sim. Essa última mês que foi feita aqui, foi dessa forma aí. Todos que lá, processo que ele auditou, ele pediu para verificar a documentação do pessoal ali. Teve um outro caso que foi fora disso aí, mas a maioria foi tudo pessoal que tinha auditado lá nos setores. Ele pode acontecer dele pedir um documento de alguém, de algum cargo que ele não auditou, né? Porque teve um problema anteriormente, né? Também pode acontecer. Mas normalmente é. Opa. Aqui mesmo foi só de um que não tinha auditado, mas os demais foram todos do pessoal que já tinha Auditado, né? Na usina, na mina, na oficina de aço. É normal ele fazer isso. A industrial. Nos processos que ele vai, né? Agora, outra coisa importante é você identificar quem são as pessoas-chave a serem entrevistadas antes. Você já olha a instrução de trabalho e pergunta, olha quem é que você vai auditar. Na auditoria interna, isso é muito fácil, porque você conhece todo mundo, você conhece os processos, você sabe como é que funciona, é mais fácil. Auditoria externa é mais difícil isso. Outra coisa é incluir perguntas chaves para as entrevistas, tá? O que você vai perguntar para garantir isso? E anotar as evidências físicas que você espera encontrar. Agora, a lista de verificação, ela não deve estreitar a visão ou limitar a avaliação. Ela não pode ser uma coisa fechada, é só para te ajudar. Não tem que ser só aquilo. Também não pode ser, ela não deve obstruir a comunicação e nem ser rígida demais ou restritiva. Ela não pode estar restringindo você. E também não pode ser roteiro de perguntas exatas. Sabe, pergunta que a pessoa vai só responder sim ou não. Você muitas vezes tem que perguntar o como está fazendo, por quê, o que aconteceu. Porque isso, se você pergunta. Você tem uma instrução de trabalho, a pessoa responde, tenho. E aí, né? Você pode pedir para ver, você pode me mostrar a instrução de trabalho? Como é que você faz, como é que você atua, né? Também não pode restringir a capacidade de investigação do auditor. Não pode ser lista de sim, não, e nem pode ser completamente genérica. E aí nós temos aí o formato de uma boa lista de verificação. Você tem perguntas, investigações, e aqui tem um espaço em branco para você anotar as evidências e os resultados. Por exemplo, eu vou na área de produção, vou auditar o item 8.1, e aí eu falo, entrevistar o gerente de produção sobre o planejamento de produção, sobre o plano e os resultados. Aí eu coloco, observar os equipamentos e cenários. E aí vou anotar o que eu vi.
Aí, no item, na outra lista, outra pergunta. Entrevista com o empregado. Eu vou auditar o item 522, que é política de qualidade. Eu vou auditar o item 72, que é competência. Aí pergunto para a pessoa: você está ciente da política de qualidade? Você conhece a política de qualidade? Você pode me falar o que que você faz no seu dia a dia para atender a política da qualidade? Você pode perguntar como é que a política da qualidade se relaciona ao seu trabalho, ao que você faz? Que tipo de treinamento você teve sobre gestão da qualidade? Tá certo? Você pode perguntar para as pessoas, ok? Tá bom? Então, o formato de uma lista é essa. Agora é dever de casa para vocês. Exercício para vocês. Vocês vão fazer o exercício de número 6. Eu quero que cada um explique com as suas palavras para que ele acha que serve a auditoria, o que que a auditoria procura descobrir, por que o programa da qualidade precisa de auditoria. Tudo isso aí, vocês vão responder o item, o exercício de número 6 até o item C, o exercício 6 são 6 perguntas, deixa eu ver. São 8 perguntas, tá? E vão fazer também o exercício de número 7. Então, eu queria que vocês fizessem para mim hoje o exercício 6 e o exercício 7. Tá bom? Dá para vocês fazerem o 6 e o 7 com as informações que vocês já têm, que nós já passamos. Combinado? Ainda vocês ainda têm 40 minutos, dá para vocês fazerem esses 2 exercícios. Alguma dúvida, o exercício 6 e o exercício 7? Alguma dúvida?